texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis. Diferença entre Flamengo e Lanternas dispara após queda em receita de PPV. Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail. A diferença de receitas de PPV, Pay-Per-View, entre o primeiro e o último colocado no ranking do Premier disparou no Brasileirão 2022. De acordo com dados dos clubes aos quais a coluna teve acesso, o Flamengo foi o líder de arrecadação, com 163,9 milhões de reais, e os dois lanternas nas receitas, Cuiabá e Red Bull Bragantino, levaram 146,7 mil reais cada. Neste texto você vai entender ponto a ponto o que levou a esse cenário, que fez o rubro-negro ganhar mais de 1000 vezes mais que esses clubes. Antes de mais nada é importante lembrar algo sobre os contratos de TV do Brasileirão. O PPV é uma das formas de arrecadação, não a única. Os clubes contam ainda com o contrato de TV aberta e TV paga. No caso da TV aberta, todos os 20 participantes da Série A de 2022 estavam contemplados e dividiram cerca de 823 milhões de reais com base no critério 40-30-30. 40% do valor era distribuído igualmente, 30% por número de transmissões e 30% por posição na tabela, como premiação, mais do primeiro ao 16º. Na TV paga, só o Atlético não fez parte do contrato com o Sport TV, que distribuiu outros 686 milhões de reais. Vamos agora aos valores dos clubes apenas no PPV. Flamengo, 163,9 milhões de reais por contrato, seriam 79 milhões de reais por percentual de vendas menos 21,5%. Corinthians, 110 milhões de reais por contrato, seriam 48 milhões de reais por percentual de vendas menos 12,2%. Palmeiras, 50 milhões de reais por contrato asterisco, seriam 33 milhões de reais por percentual de vendas, 9%. Grêmio, 45,3 milhões de reais por contrato, seriam 24,2 milhões de reais por percentual de vendas menos 6,6%, jogou a Série B. São Paulo, 33,8 milhões de reais, 9,2%. Vasco, 24,9 milhões de reais, 6,8%, jogou a Série B. Cruzeiro, 22,1 milhões de reais, 6%, joga a Série B. Atlético Mineiro, 19,9 milhões de reais, 5,4%. Internacional, 18,8 milhões de reais, 4,9%. Fluminense, 12,7 milhões de reais, 3,5%. Botafogo, 11,5 milhões de reais, 3,1%. Santos, 11,5 milhões de reais, 3,1%. Bahia, 7,3 milhões de reais, 2%, jogou a Série B. Ceará, 2,9 milhões de reais, 0,81%. Fortaleza, 2,3 milhões de reais, 0,6%. Coritiba, 1,9 milhões de reais, 0,5%. Goiás, 1,2 milhões de reais, 0,3%. Avaí, 1 milhão de reais, 0,27%. América Mineiro, 587,1 mil reais, 0,15%. Atlético Goianiense, 550,4 mil reais, 0,15%. Juventude, 366,9 mil reais, 0,1%. Red Bull Bragantino, 146,7 mil reais, 0,04%. Cuiabá, 146,7 mil reais, 0,04%. Asteriscos dados aos quais a reportagem teve acesso apontaram que o Palmeiras voltou a ter garantia mínima de PPV em 2022. Tendo isso em mente, vamos aos pontos importantes sobre a discussão do PPV. Primeiro ponto, a arrecadação do PPV caiu ainda mais que o previsto. A Globo, dona do Premier, repassou aos clubes algo em torno de 370 milhões de reais, de acordo com as estimativas de clubes da Série A do Brasileirão. A projeção publicada em agosto pela primeira hora de